Boa noite, Mr. Tiago Labreque, em direto para a Sporting TV. Se olharmos isto como um exame de uma escola, de uma universidade, que nota é que daria a este jogo, que acaba por ser muito rico em termos táticos e talvez falta um pouco em termos daquilo que podia-se esperar do espetáculo? E há outro dado que eu queria acabar por perguntar. Nos últimos 2 jogos o Sporting sofre apenas um gol com o Gil Vicente e defronta Braga, Benfica e Porto. Isto também pesa muito naquilo que é a orientação e na forma como cada vez mais a linha defensiva do Sporting está a evoluir a olhos vistos e não permite grandes oportunidades das equipas adversárias. Sim, a nota, todos os jogos são um exame, mas diria que defensivamente bem na construção perto da baliza, em certos momentos, nota positiva, uma nota mais baixa na capacidade de chegar ao último terço, que é normal pela nossa juventude. Nós temos que levar a bola mesmo até lá, já o disse na flash interview, é um jogo um pouco diferente. Estamos com pouca capacidade de ter que jogar longo, se não for na profundidade, a capacidade de ter a bola, e o TT está muito melhor nisso, está a crescer, mas o TT é júnior e vai crescer, e jogou contra o Pepe e o Mbemba, e portanto em termos de análise é analisar o jogo, sabendo que defendemos bem, saímos bem algumas das vezes, temos que melhorar na capacidade de ter a bola no último terço. Tivemos algumas bolas, alguns momentos, mas temos muito para melhorar. Agora eles têm, obviamente, defrontámos uma grande equipa, a Juventus sofreu aqui 2 golos, nós também arriscámos na construção, não sofremos, voltámos a não sofrer golos, temos 10 golos sofridos, estamos a construir uma equipa e depois o treinador tem que dar mais ideias à equipa para chegar lá à frente e teremos tempo para trabalhar isso. RTP, Marco. Boa noite, Ruben Amorim. Estamos em direto para a RTP3. Eu questionava, e a propósito dessa frase que disse de tentar chegar lá mais à frente, que o Sporting hoje não conseguiu, a partir de determinada altura, com a entrada do Mateus Nunes, o jogo também já estava, se assim podemos dizer, um bocadinho mais partido, com o Porto a arriscar mais, mas de alguma forma a entrada do Mateus Nunes coincide com um momento melhor do Sporting, e se isso lhe dá alguma boa dor de cabeça, a forma como ele entrou no jogo hoje? Todos os jogos são diferentes, nós conhecemos o Mateus, a capacidade dele carregar a bola já é conhecida, nós sabemos a forma como ele ganhou metros naquela bola batida, a recepção para a frente, a qualidade técnica dele, só faltou a finalização, mas foi isso que procurámos. Procurámos um jogador que, como não tínhamos a capacidade de ganhar a profundidade, o Pepe estava a controlar bem, o Mbemba, eles já sabiam disso também, que o TT e o Nuno Santos procuram muito a profundidade, era mais um jogador que consegue, entre linhas, carregar a bola e se estiver aqui no espaço também vai. Agora, cada jogo tem a sua história, não dou os parabéns a todos. Os jogadores do Sporting, sempre que entram bem. Se tiverem que jogar o próximo, será porque é o melhor para ganharmos ao Santa Clara e não porque, obviamente, que os jogos anteriores contam, toda a atitude, nos treinos, tudo conta. Agora vamos preparar a melhor equipa para o Santa Clara. Próxima questão. Olá, Ruben, boa noite. António Reis para a SIC Notícias. O Sporting ainda não tinha jogado em casa de um rival. Depois da conquista deste resultado, a sua equipa está mais perto do título de campeão nacional? Depende do jogo da manhã para vermos a diferença pontual para o segundo classificado. Portanto, não pode estar mais perto quando tem menos pontos de vantagem. É bom para o crescimento dos jogadores. O Inácio, o Nuno Mendes com uma capacidade física muito grande, acaba o jogo a dificuldades. Não tem nada a ver com o físico, tem a ver com a mente dos jogadores, são muito novos, jogos de grande intensidade. O ano passado jogava contra miúdos, agora joga com o Corona, e depois aparecia lá o Marega, e depois aparecia o Manafá. Portanto, é um crescimento, nós estamos a crescer, a jogar. Agora que eles fizeram um excelente jogo, um jogo muito adulto, muito consistente, e mais uma vez, voltámos a não sofrer golos. Podíamos ter feito na oportunidade do Mateus. Temos muito a melhorar, mas parabéns aos jogadores, estou muito orgulhoso deles. CMTV? Olá. CMTV, sim. Boa noite, Ruben. Sérgio Conceição disse há pouco que estes jogos têm que ter sempre os melhores árbitros e disse mesmo que Artur Soares Dias não deveria estar no VAR, que deveria ter sido o árbitro principal. Isto está implícita uma crítica ao jogo ter baixado a intensidade em alguns momentos, portanto, algumas perdas de tempo. Qual é o seu comentário? Estava muito concentrado no jogo. O que nós tivemos que fazer bem defensivamente, volto a dizer, fizemos bem. Se o jogo parou ou não tive essa noção.
Portanto, foi um jogo muito difícil. Acho que o resultado não foi pelo árbitro. Um lance ou outro em dúvida. Estavam lá os especialistas para analisar. Agora não tenho opinião, não vou dar opinião sobre árbitros. Acho que foi um jogo muito combativo, um jogo difícil, não foi muito espetacular, mas foi mais um jogo competente da equipa do Sporting, muito jovem, que está no bom caminho. Próxima questão, ao lado. Boa noite, Ruben. Francisco Rodrigues, para a Bola TV. Olhando aqui para as substituições que o Sporting faz 4, uma delas por problemas físicos do Nuno Mendes, as outras 3 são todas voltadas para a frente. Esta é a prova que o Sporting queria vencer o jogo e que o empate não chegava? É tudo. As substituições é para atacar, é para defender. Lembrar que em Barcelos nós queríamos ganhar muito o jogo, tínhamos o domínio do jogo e praticamente só mexemos atrás. Metemos o TT, substituímos o TT na altura só e depois substituímos 2 centrais, 2 médios centros. Portanto, é um bocadinho isso. Obviamente nós queríamos ganhar o jogo. Se nós não fizemos mais em termos de oportunidades foi porque não conseguimos, porque temos que crescer, sabemos onde temos que crescer. Agora, a personalidade deles a sair com a bola, a tentar fazer o nosso jogo, a forma como defendem, a forma adulta como os miúdos já conseguem perceber os momentos do jogo, com as paragens, com tudo. Tivemos muito bem, quisemos sempre ganhar e as substituições eram os jogadores que nós precisávamos. Queríamos gente fresca porque segurar os resultados, isso não faz parte da nossa maneira de estar. Queremos sempre ganhar e é difícil, mesmo nestes jogos, eu não vou estar a dizer uma coisa diferente a eles, porque depois, por vezes, não se ganha o jogo e transmite-se uma ideia diferente e depois, no fim, não temos nada para nos agarrar. A nossa ideia é sempre a mesma, queremos ganhar, desta vez não conseguimos, é preparar bem o Santa Clara. 0-0, Duarte. Boa noite, Ruben. Duarte Monteiro para o 00. Nas conferências de antevisão houve uma troca de palavras amistosa entre si e o Sérgio Conceição em relação aos gritos. Hoje, durante o jogo, e fiz essa contagem, o Banco do Futebol Clube do Porto levantou-se 12 vezes, totalmente ou parcialmente, a contestar decisões de arbitragem ou lances mais ríspidos. Considera isso uma estratégia válida por parte do rival ou, de certa forma, uma contradição, até com base naquilo que foi dito na conferência de antevisão? Não, volto a dizer o mesmo, é difícil. Nós estamos no jogo, de certeza que ninguém chega ali e conta quantas vezes ou estamos a pensar, vamos levantar para pressionar o árbitro. Eu penso que é natural. Peço desculpa ao Nuno Santos, porque hoje foi um bocado massacrado pelas palavras que eu disse, eu estava na brincadeira. Agora acho que não é tática nenhuma, é viver o jogo, toda a gente quer ganhar, portanto vai melhorar com até as paragens, o jogo perder alguma intensidade, vai melhorar com os adeptos, tudo vai melhorar com os adeptos e até nesse aspecto vai melhorar com os adeptos. Tem não, Cláudia? Olá, Ruben, boa noite. Cláudia Martins, Antena 1. O Ruben já por diversas vezes assumiu que não vai assumir a candidatura ao título, mas já tem 10 pontos de vantagem e caminhamos naturalmente para o final do campeonato e essa vantagem acaba por se adensar, no caso até com um rival direto, porque jogou com o segundo colocado. O que lhe pergunto, e presumindo que vai voltar a dizer que não assume a candidatura ao título, é como fala continuamente nos miúdos e no quanto eles precisam de crescer, se essa não assunção de candidatura não pode ser até contraproducente, pensando que lhes tem que dar tarimba e maturidade e até ambição competitiva. Eu acho que os jogos, eu tenho, a meu ver, nós temos que jogar com aquilo que achamos que é melhor para o grupo. Estes jogos já lhes dão essa tarimba. Eu na conferência de imprensa trouxe essa pressão, porque não é os 10 pontos, não há facilitismo, não vamos para o jogo a pensar que se perdemos temos 7 pontos de avanço do Futebol Clube do Porto, algo que era impensável para toda a gente aqui e toda a gente no país pensar que o Sporting podia estar com 7 pontos, não digo com 10. Portanto, eu digo aquilo que é melhor, que acho que é melhor para o crescimento, e todas estas dificuldades que eu falei no nosso jogo, eu sinto-as em todos os jogos, portanto eu prefiro levar esta minha ideia, não assumo obviamente a candidatura, quando faltar um jogo, quando tivermos a 3 pontos eu vou assumir a candidatura. Até lá nós temos o nosso caminho para fazer, o crescimento dos jogadores, e essa é a nossa ideia, não há qualquer diferença entre empatar, perder aqui ou ganhar, seria sempre a mesma coisa. Rádio Observador, lá em cima. Boa noite, Ruben Amorim, André Maia, em direto para a Rádio Observador.
Hoje, os centrais do Sporting, que normalmente são um papel importante na primeira fase de construção do Sporting, costuma começar sempre aí de forma curta os ataques. Hoje houve menos trocas de passe entre Fedal e Coates, por exemplo, mais bolas longas à procura de Tiago Tomás. Pergunto se foi estratégico para afastar uma possível perda de bola, tendo em conta a pressão alta do Futebol Clube do Porto, ou se foi mesmo obrigado, entre aspas, a jogar assim, tendo em conta essa pressão alta. E depois perguntar muito rapidamente sobre João Palhinha. João Palhinha há 4 anos jogou aqui pelo Sporting. Jorge Jesus tinha dito que usou o guião errado. Com o Ruben Amorim, tanto no Sporting de Braga como no Sporting, João Palhinha tem tido um rendimento bastante elevado. Hoje foi o homem do jogo. Pergunto-lhe que guião certo é que deu a João Palhinha. O guião da maturidade e o guião da diferença de 4 anos. Não tem nada a ver com o treinador. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há 4 anos, eu utilizo o Palhinha de agora. Portanto, o mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma, jogou mais jogos destes, foi importante, sente-se muito importante, e esse basicamente tem sido o meu trabalho. Eu digo ao Palhinha muitas vezes que ele é um excelente jogador, que ele é muito bom sem bola e com bola. Esse é o meu trabalho, mais do que técnico ou tático. Eu meto na cabeça do Palhinha que ele é um jogador mesmo muito bom e especial na sua posição. Portanto, não foi o trabalho que o Jorge Jesus é uma coisa, comigo é outra. O que foram 4 anos de diferença. É normal que os jogadores cresçam, como os outros, e eu falei aqui do Nuno Mendes de acabar o jogo muito cansado. Ele vai crescer daqui a 4 anos, vai ser um Nuno completamente diferente. Seguramente será difícil segurar até 4 anos, mas isso faz parte do jogo. Em relação adoraria dizer que era estratégia para não perder bolas, não tem nada a ver com isso, nós mantemos a nossa identidade. Agora eles sentem quando está o perigo, mérito ao Porto, que pressiona sempre com 3, 2 avançados mais um ala a saltar. Nós sabíamos, tentámos jogar com os laterais para puxar os laterais do Futebol Clube do Porto, fomos tentando, às vezes não conseguimos, jogamos na frente e vamos à luta. Jogo difícil para o TT, mas é assim e ele vai crescer. Mais 2 questões para fechar. Bruno e depois TV. Boa noite, Rubem. Bruno Andrade, da Gol.com. Você já disse que o jogo de hoje não foi um espetáculo, mas eu vou insistir um pouco mais nisso. Era um jogo tudo ou nada para o Porto, tudo ou tudo por você, segundo suas palavras. E até pegando recentemente as declarações do André Horta sobre o nível da Liga Portuguesa, não foi um jogo demasiado fraco do ponto de vista técnico por envolver os 2 primeiros colocados da Liga? E bem rapidamente, se esse foi um empate com o melhor sabor de vitória da tua carreira? Não, em relação ao sabor, sabe, o empate, obviamente não vou estar aqui a ser hipócrita, o empate mantém a diferença, sendo um campeão nacional com a qualidade que tem. Obviamente é um empate diferente daquele que foi com o Rio Ave, mas o que nós queríamos mesmo era ganhar. Em relação à qualidade do jogo, acontecem muitos clássicos, não só neste país como em outros. Temos que melhorar, obviamente, mas é assim. E os treinadores portugueses vivem também muito disso, digamos assim, porque trabalham muito, tentar analisar as outras equipas, fazem muita observação e depois é difícil desbloquear. E quando há jogadores para desbloquear, muito bem, nós temos. Agora os defesas também são muito bons, os avançados são muito bons. Obviamente que as pessoas queriam um derby, um clássico diferente. Agora com o público acho que vai melhorar. Acho que o público às vezes é um bocadinho como a Premier League. Nem todos os jogos da Premier League são muito bons, mas o ambiente parece que dá uma noção. E um clássico, e eu já joguei vários aqui, o clássico pode ser jogado da mesma forma e parece que teve outro espetáculo, outro barulho, ou outra emoção. Portanto, é assim, os treinadores preparam-se às vezes para anular e para tentar enganar o adversário. Por vezes não acontece, o jogo torna-se um bocado feio, mas é assim. TV. Boa noite, Vítor Pinto, TV. Não assumo a candidatura ao título, eu percebo que não assuma, mas de qualquer maneira considera que seria agora muito incompetente, mesmo muito incompetente, se perdesse o campeonato? Sim, o futebol, apesar do futebol ter coisas que às vezes há treinadores que são competentes e perdem vantagens e perdem títulos, já aconteceu em Portugal. Mas sem problema nenhum, os jogadores não teriam culpa nenhuma de perder esta vantagem. São muito novos, dão tudo o que têm, portanto a responsabilidade cairia sobre o treinador. Há que viver com isso, eu vivo bem com isso e só nos dá mais gozo trabalhar para seguir em frente e lutar por todos os jogos. Boa noite a todos.